É Enquanto só o isso, poder político. Só o poder político é que vai enquanto ter que isso, determinar isso aí. o crime organizado avança, né? Aí É. só o poder político. E aí, quando o poder político do momento, inclusive, vê como ameaça o Instituto da GLO, né? Então, assim, em vez da Força Armada avançar, tem um movimento de recuo maior ainda, né? Então, tomando pancada dos dois lados, da esquerda, da direita, da classe política, né? Então, eu não sei como é que vai ser isso, mas confio, né? Que se acionada seria a solução que não foi empregada ainda, né? Porque... Ela não é a solução sozinha, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a solução para o nosso problema no país do crime organizado e do narcotráfico, ela não prescinde, ela não tem como acontecer sem o concurso das Forças Armadas. Não é que as Forças Armadas vão assumir a segurança pública e nem podem e nem devem interferir na própria dinâmica da segurança pública dos estados. O problema é que, como você falou, a garantia da lei e da ordem é uma missão constitucional para quando as funções das polícias e da segurança pública elas estão colapsadas ou não têm a capacidade de enfrentar um problema episódico. Então, eu participei do Alemão, eu vi o que foi o período do Alemão. Eu participei na Maré dos grandes eventos esportivos. Eu fui para o Haiti 2 vezes, antes do terremoto, depois do terremoto. Então, a gente percebe que quando há segurança e há presença do Estado, desenvolvimento social, econômico, você vê tudo caminhando. Agora, se você não tem segurança, Glauber, nada funciona. Exato. Então, é claro que a gente tem estados como São Paulo, que está lá, o Tarcísio está batendo um bolão, mas ele tem uma estrutura de uma polícia militar que é maior até em efetivo do que o próprio Exército Brasileiro. Se você olhar a estrutura da polícia militar de São Paulo, em termos de independência e capacidade de articulação junto ao crime organizado, talvez não precise no estado de São Paulo uma presença operacional militar. Agora, eu te garanto que no norte do país, em vários estados do centro-oeste, lá para cima, hoje, onde o crime organizado hoje está junto ao narcotráfico e à extração de ouro, garimpo ilegal, reserva indígena, eu te garanto que no Rio de Janeiro não tem como a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro resolver aquele problema mais. Ali, pelo que a gente já viu ali no Alemão, quando o Exército teve que ficar ali durante um período e depois devolveu, e toda aquela modelagem que foi criada das UPPs, aquilo tudo erodiu, quando a gente vê um Sérgio Cabral, né, Pezão, quando a gente vê o pessoal sendo condenado a 400 anos, se imiscuindo junto com traficantes. Então, é uma estrutura no Rio de Janeiro que não adiantou aquela intervenção que foi feita ali na segurança pública, você botar um general como secretário de segurança, que, por sinal, agora é um dos 4 estrelas do alto comando, conhece, ele foi secretário, que é o Richard. Da mesma forma, todos os generais, o próprio Braga Neto, que foi o interventor, conhece. O pessoal sabe a realidade do Rio de Janeiro. Agora, sem as Forças Armadas, eu digo para você, esse problema só vai aumentar, porque, infelizmente, as polícias no Brasil, elas têm capacidade limitada por causa da própria justiça. E somente o poder político vai ter que chegar uma hora e dizer o seguinte, basta, temos que achar uma modelagem para conseguir trazer o país para uma normalidade na área da segurança pública. Enquanto a gente continuar erodindo a Lava Jato, enquanto a gente continuar dando exemplo de cima de que a impunidade e o crime compensa, enquanto o poder político não for pressionado por uma indignação da sociedade que consiga levá-los a achar as soluções, até mesmo para ajustar a legislação, para conferir aqueles que vão operar junto ali ao combate, junto ao crime organizado realmente, o amparo legal, a gente vai ficar nesse imbróglio que você está falando, que fica enxugando gelo, ninguém sabe para onde vai e a gente vê a população sofrendo. E não é mais só o polígono da maconha, não é mais somente o Rio de Janeiro. Hoje a gente vê que essa realidade já está se espalhando no país todo, né? Sim, sem dúvida. E quando a gente fala que a polícia do Rio não dá conta, os policiais no Rio de Janeiro,
eles têm muito orgulho da capacidade de operacionalizar aquilo ali, né? De operação, de incursionar a favela e tal, de Eu operei com combate. eles. E São sem os melhores dúvida. do Brasil, em E, termos de entrar numa favela e isso. combater. Não tem ninguém melhor que o BOPE no Brasil. Não, exato. E sem dúvida são os melhores. Porém, é, você não bastaria, né? Hoje, qual é o grande limite, o ponto limitante da polícia? A polícia não pode operar. Então você sabe que ele tem os melhores operadores e tem uma restrição de operar. Mas ainda assim, se você liberar essa polícia para operar livremente, ainda assim, do jeito que tá, vai ter dificuldade, porque não tem os meios, não tem materiais, não tem efetivo para ocupar. E quando fala intervenção, a intervenção de 2018, qual foi a área recuperada do Rio de Janeiro? Que legado que ficou da intervenção de 2018 ou qualquer outra da Força Armada? Por quê? Enquanto a Força Armada estava ali com o efetivo dela, aquela área estava recuperada. Saiu, não conseguiu se manter, né? Então, o que eu vejo, principalmente como morador do Rio de Janeiro, o legado que ficou foi que esse período de 2018 tiveram várias licitações, armamento do policial melhorou, as viaturas, né? Então, deixou uma estrutura de material para a polícia, mas ainda. E outra coisa, isso foi 2018, essa estrutura já está precária hoje, em 2024. Não houve renovação, né? Então, além de ter que fazer esse trabalho novamente, você precisa avançar em mais estrutura militar para que você combata aquela guerra lá, porque somente a polícia, além de não ter os meios, não consegue ocupar, não consegue recuperar as áreas e entregar essa área para o poder público, entrar com outros serviços. É um negócio difícil, realmente, né? São vários Brasis, o desafio é muito grande, mas voltando à questão dos melancias, né, que o pessoal vive me mandando melancia, eu quero dizer para vocês que as Forças Armadas que eu servi durante 32 anos, e servi com muito orgulho, e eu sei que a massa dos militares, eles juram defender a pátria com sacrifício da própria vida, e isso não é da boca para fora. Então, eu posso dizer para vocês que o espírito de profissionalismo, de patriotismo, é algo de verdade. Os valores militares são algo que a gente não vê em outros setores, porque a vida castrense ela tem determinadas características que fazem com que o militar tenha valores para a guerra, para ir para o combate. Sem isso, você não tem força armada. Então, eu acredito que, infelizmente, viu, Glauber? Eu acredito que o Brasil não tem como evitar. Em algum momento, nós teremos que combater esse crime organizado. E em todas as esferas, na esfera jurídica, na esfera política, na esfera operacional, policial, da segurança pública, e não poderemos prescindir, infelizmente, do uso das Forças Armadas, porque, como você disse, é a última reserva que a gente tem nessa guerra desse crime. Depois disso, não tem mais a quem recorrer. Pois é, a população ela está muito ressentida, né? E aí surgem comentários como que a geração mudou, né? Você acabou de falar aí, né? Combater até que coloque em risco a própria vida, né? Nós temos uma geração ali pós, né, Constituição de 88, não só nas Forças Armadas, né, em todos os segmentos da sociedade, né? Então, o Brasil, ele tem um Brasil antes de 88 e um Brasil após 88, né? Então, a estrutura ali de Ministério Público, Judiciário, esses atores de polícia, Polícia Federal, esses atores são os atores responsáveis para resolver esse problema. A Força Armada saiu e ela não é parte disso, né? Não tem sido parte disso. O problema é que vai chegar um momento que vai ter que fazer alguma coisa. E aí, esses atores são parte do problema, né? Então, é um problema de decisão política. Pô, mas a política nunca vai decidir porque ela é parte desse problema. E aí tem um regulamento constitucional ali, e automaticamente as Forças Armadas nunca vai atuar, porque ela vai respeitar a Constituição de 88, a não ser
que o Congresso, de alguma forma, reforme essa Constituição e faça uma nova Constituição, o que também teria um grande problema, porque talvez isso no ambiente hoje, não sei como é que isso seria tratado, né? Quando eu falo em reformar, nós estamos em qual Constituição já, né? A Constituição já foi reformada várias e várias e várias vezes, né? Então, E esses esse... operadores que você fala, por isso que eu digo para você que a solução é que, se existem tantos procuradores e promotores que fazem mais parte do problema do que da solução, o que a gente precisa é que surjam os promotores e procuradores que queiram fazer parte da solução e que combatam aqueles que estão fazendo parte do problema. Mesma coisa os juízes. Agora, quando você, por exemplo, permite que o juiz atue numa causa em que a esposa dele, o escritório da esposa dele, ela defende uma das partes, e você acha isso normal, então você está com toda a estrutura comprometida. E você vê que quando o Supremo Tribunal Federal ele dá essa autorização, a bem da verdade, não foi iniciativa do Supremo Tribunal Federal, não foi só a esposa do Zanin, a esposa do Gilmar Mendes, a família ali do Alexandre de Moraes, até do Cássio Nunes, tantos outros ali, todos eles têm familiares ali com o escritório de advocacia em Brasília ganhando tubos de dinheiro, e eles atuam nas questões que estão ali dentro do STF. Mas veja que a provocação não foi do Supremo Tribunal Federal, foi do Conselho Federal de Magistratura, ou da Associação Nacional de Magistrados. Ou seja, os próprios juízes do Brasil, eles hoje acham legítimo que você possa estar atuando numa causa e que a sua esposa que dorme com você de noite está ganhando um tubo de dinheiro numa causa que você está julgando. Então, essa imoralidade precisa ser corrigida. Se nós não tivermos mais juízes indignados com isso do que aqueles que se locupletaram, nós vamos continuar convivendo com isso durante décadas. Agora, quando é que a sociedade avança? Quando o número dos indignados com a imoralidade, eles se levantam em número maior e impõem as mudanças, seja da legislação, a mudança política, que vai fazer com que o crime ele retroceda, porque ele vai começar a ser punido. Então, enquanto não acontecer isso, ô Glauber, a gente vai ficar por aqui levantando, mas o nosso papel é esse, é alertar, falar, causar esse tipo de reflexão e indignação, para que aí sim o poder político, como a gente falou ainda agora, hoje nós temos uma direita no Brasil, hoje nós temos pessoas que vestem verde e amarelo não somente no dia da Copa. Então, esse grupo tem que começar a discutir essas questões e falar para o seu deputado, falar para o seu senador. Veja só, senador em 2026, Glauber, os 2 senadores que serão escolhidos por estado, vai ser uma responsabilidade, talvez seja a eleição para o Senado mais importante da história do Brasil. Vai ser a eleição do Senado de 2026. Porque muito do que nós falamos aqui hoje passa por um Senado melhor qualificado. Se a gente tiver um Senado melhor em 2027, depois da eleição de 2026, se na mesa do Senado for eleito um presidente do Senado que mude o regimento interno e que não faça isso que você falou, que é deixar o Senado amedrontado pelo STF, por que até hoje a Câmara dos Deputados não votou a questão de separar, né, a tal da possibilidade do julgamento do STF dos próprios congressistas, né, que o pessoal chama de foro privilegiado? Por que não acabou isso ainda? Então, tem muita coisa para a gente fazer, o dever de casa é grande. Está atrás ali do meu... Eu votei em quem? Quem foi o meu... Eu tenho que encher o saco, eu tenho que perturbar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nessa história de eu participar aí desse debate político, eu conheci um monte de político, um monte. E olha, eu perturbo, eu mando mensagem, eu encho o saco, eu perturbo, eu vou atrás, eu quero saber qual é a posição, e quando falo uma besteira eu cobro, e tem que ser por aí, cada um de nós tem que fazer esse papel. Ô Gerson, você tem esperança então em 2026 numa mudança, né?